Passando aqui para te deixar mais um capítulo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos caminhar para o capítulo 5 e o tema é Vivendo Provérbios. Convido a você que ainda não entrou nesse estudo, venha fazer parte e trazer a sabedoria do nosso Senhor para a sua vida. E eu vou estar lendo alguns versículos do capítulo 5 do livro de Provérbios, que hoje vamos estar falando sobre lascívia. Advertência contra a lascívia. Como sempre, o versículo 1 nos diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserve a descrição dos teus lábios, guarde o conhecimento. 2. O 3. Porque os lábios da mulher adulta destilam favo de mel, e a sua palavra são mais suave do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois gumes. Esse é o versículo 4. Versículo 5 e 6. Os teus pés descem à morte, os teus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. 7. Agora, pois, filho, dá ouvidos e não te desvie das palavras da tua boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Esse é o versículo 8. Versículo 12. E digas como os aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos mestres inclinei aos ouvidos. 14. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. 15. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. 19. Corça de amores e gazela graciosa, saciam-te os teus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com a sua carícia. Porque, filho meu, andarás cego pela estrada e abraçarás o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as tuas veredas. Eu li 19, 20 e 21, 22 e 23. Quanto aos perversos, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Aqui eu li alguns versículos de Provérbios capítulo 5, onde Salomão ele nos fala sobre a lascívia. E o que é o significado de lascívia? Luxúria desenfreada, sensualidade exagerada, devassidão. Na Bíblia, luxúria, é dada como um pecado. No Novo Testamento, tem várias passagens no livro de Jeremias, Oséias, que a luxúria tem, em outras palavras, tem o mesmo significado, a luxúria. E hoje eu venho falar com você sobre esse pecado que está entrando em muitos lares. Por que está entrando em muitos lares? Porque só no pensar, a gente já está adulterando. Só no pensar dentro do nosso lar. Quando nós olhamos para algo ilícito, coisas proibidas em relação a outra pessoa, pensamentos em relação a outra pessoa, nós estamos já traindo o nosso cônjuge. Nós já estamos adulterando em pensamento. E hoje é o que está acontecendo dentro de muitos lares, sendo destruído. Por quê? O sexo, aquilo que era para ser uma coisa, né, bonita porque foi Deus que criou, mas o sexo ele não é pecado quando é feito somente dentro de um casamento, entre o marido, a mulher e o seu esposo. Mas quando ele sai fora, perde a direção e começa a buscar por outros lados, ele se torna um pecado. E é onde entra a prostituição. E é o que está acontecendo. Hoje eu venho convidar a você que parou aqui nesse vídeo, escutou essa passagem, comece a observar o que você está vendo, se aparta daquilo que pode te levar a você adulterar até mesmo somente no pensamento. Porque quando você adultera no pensamento, você pensa, adultera no pensamento, você está desrespeitando o seu esposo, a sua esposa. Quando você para em certas situações na rede social, em certos vídeos, vendo coisas que não é apropriado para uma pessoa que é casado, você já está traindo, você já está se prostituindo. E ela só não fala só da traição, ela fala também sobre as vestes, sobre a sensualidade. Porque hoje as vestimentas
As vestimentas dentro das igrejas, o justo, os decote, os corpos marcados, tudo isso faz parte da lascívia. Comece a observar as suas vestimentas. Comece a observar como você está saindo de dentro da sua casa para ir para uma congregação. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me é permitido. Lá em Coríntios, Paulo já nos fala. A lascívia, ela engloba um pecado. Um pecado. E quando nós saímos fora dos mandamentos, como aqui a palavra já diz, a gente perde foco da palavra do Senhor e não se inclina e não obedece à palavra de Deus. A gente já estamos entrando no pecado, no erro. Eu sei que é muito difícil nós vencermos o pecado. É uma luta, é uma vitória a cada dia. A cada dia. Mas se você tiver força, você consegue. Você consegue. Deixa o fruto do Espírito resplandecer na sua face. Deixa o fruto do Espírito falar por você. Não deixa a sua carne falar mais alto. Domine a sua carne, domine os seus desejos. Lute pelo seu lar. Não coloque uma nem duas pessoas no meio do seu casamento. Não chegue, vai buscar qualquer roupa para você ir para a casa do Senhor. Seja um homem ou uma mulher prudente. Você consegue, como diz lá no livro de Gálatas, que nos diz assim, Gálatas 5:24, diz assim: os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Isso significa o quê? Vencer, pois a obra de Cristo na cruz, através do Espírito Santo, nos dá o poder que necessitamos para vencer o mal. Então, é difícil vencer o pecado? É muito difícil. Mas você, quando busca em Cristo Jesus, todo dia matando a sua carne, afogando a sua carne, você consegue. Como aqui diz a palavra no versículo, diz assim, peraí. No versículo, peraí, só um instantinho. Porque, filho meu, porque o caminho do homem, no versículo 21 diz assim, porque o caminho do homem está perante os olhos do Senhor, e ele concederá todas as tuas veredas. Os olhos do Senhor estão sempre sobre você. O Senhor, o Espírito Santo, ele está sempre te observando. E aquele que busca a iniquidade, a lascívia, viver na prática do pecado, quanto ao perverso, as suas iniquidades prenderão, e com a corda do teu pecado será detido. Vai ter consequência os seus atos. Então não queira morrer por falta de disciplina. Não queira morrer por falta de disciplina. Porque duro é aquele que tem a morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. Amanhã nós voltaremos com o capítulo 6 do livro Vivendo Provérbios. Que Deus te abençoe.